Olá, quarto ano. Como tem passado, meus amores? Faz tempo que eu não chamo vocês de meus pequenos guerreiros, né? Meus alunos têm hora e falam, tia, o que nós somos? Então vamos lá. Hoje a professora Adriana veio com história. Vamos lá para a nossa aula de história? Começando lá na unidade 5, nós vamos falar sobre o Brasil dos portugueses. Como será que está sendo essa história hoje, hein, pessoal? Lá na página 88 e vamos até a 91. O que nós vamos fazer hoje, quarto ano? Nós vamos estudar como seguiu a permanência dos portugueses nas terras descobertas e a escravidão dos índios. Eu não gosto nem de falar essa palavra aqui, escravidão dos índios. Fazer a leitura das páginas 88 até a 90. Olha lá, olha o que está pedindo a nossa pauta de hoje. Fazer a leitura, tem que fazer a leitura de todo o conteúdo, senão não entende o que eu estou falando, não sabe nem onde eu estou. Leitura. Pessoal, deixa eu frisar aqui sobre a leitura. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos pedir para vocês lerem em voz alta, cada um lia um parágrafo, ou cada um lia uma linha, né? Como a gente costumava fazer, cada professor da sua maneira. Como estamos longe, eu preciso que vocês continuem fazendo isso. Leiam em voz alta esse conteúdo de história aqui. Quando a gente lê em voz alta, ajuda a entender melhor e treinar mais a leitura. Vocês precisam treinar a leitura, certo? Ouvir as explicações da professora sobre os textos e responder as perguntas juntos. Tarefa: exercício 1 e 2 da página 96 e 97. Dúvidas com o professor no aplicativo. Nós trouxemos a história dessa maneira aqui, como a gente já tinha, eu já tinha explicado, nós vamos trazer como se fosse uma historinha mesmo. Nós vamos contar a história da história. Olha que bacana. Relembrando, de 1503 a 1530, a França deixou de explorar o território descoberto por Portugal. Os portugueses fixaram-se nas terras descobertas, né, aqui no Brasil, e dividiram em capitanias. Doou para as pessoas que pudessem continuar explorando. Quem tinha condições de vir e montar alguma coisa aqui, ganhava a capitania. Para eles poderem continuar explorando, e deram permissão para escravizar índios. Como que alguém permite a escravidão, né? Mas tudo bem. Os capitães-mor continuaram explorando o pau-brasil com ordem de Portugal. Também começaram a cultivar a cana-de-açúcar em suas terras. Olha lá os nossos personagens. Os índios brasileiros que foram escravizados, os portugueses que saíram dono de tudo e quebraram o Tratado de Tordesilhas, os franceses caíram fora antes que o bicho pegasse, os capitães-mor que viraram donos das terras, das capitanias hereditárias. Então, o que a gente vai falar hoje? Ó, a gente retomou, né, sobre o Brasil dos portugueses. Lembra que chegou em 1500, aí por volta de 1530 os portugueses tomaram a decisão de colonizar essas terras. Mas como será que eles organizaram aqui? Como que foi essa colonização? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho e nas outras também. Para você entender essa história, nós vamos fazer um resumo. Se é um resumo, pessoal, que vocês já aprenderam em português, vocês têm que ler o conteúdo integral, o texto todo. E aqui vai ser só a explicação, vai ser o resumo do que vocês vão ler, certo? A história que você vai ouvir agora é um resumo das páginas 88 até 91. Somente até a atividade 2, tá? Presta atenção até onde nós vamos. Olha lá os personagens de hoje. O índio brasileiro, os portugueses, Capitão Mor, o feitor, e vai aparecer um personagem misterioso. Quem será? Personagem misterioso. Por volta de 1530, os portugueses ficaram definitivamente, né, de vez, nas terras descobertas nomeadas Brasil. Continuaram a exploração dos indígenas e iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar. Eles vieram, começaram a explorar o pau-brasil, agora eles já estão plantando cana, tudo com serviço escravo, o trabalho escravo dos indígenas.
Esse negócio parece que não vai dar muito certo, né, pessoal? Olha lá, outra foto das capitanias hereditárias, ó, lá de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, né? Ó, até lá em cima, as 14 capitanias. Ora, pois, agora com tudo organizado, em capitanias e com os capitães-mor tomando conta, vou conseguir saber tudo o que está acontecendo e continuar organizando do jeitinho que o rei de Portugal quer. Então, várias pessoas de Portugal aceitaram aventurar-se para essas terras distantes, apostando suas economias na produção de açúcar. Ah, açúcar dá dinheiro, né? É um produto difícil de encontrar na Europa, então vale dinheiro? Tô indo lá para as terras novas produzir açúcar. Olha lá os portugueses saindo, ó, e indo para lá. Essas pessoas mais tarde tornar-se-iam donos de um comércio de atividades muito lucrativos. Isso, vão, plantem cana e vamos enriquecer Portugal. Tudo para Portugal, né? Eles queriam tirar riqueza daqui, levar tudo para lá. O cultivo da cana-de-açúcar no território tinha 2 objetivos. Prestem atenção nisso aqui, eu estou na página 89, se vocês quiserem grifar aí os objetivos do cultivo da cana-de-açúcar. Acumular riqueza na Europa com o comércio de açúcar e evitar que novos povos explorassem a nova terra. Além deles plantarem a cana-de-açúcar para gerar riqueza, era um jeito deles dominarem a terra ali para outros países não quererem invadir, igual aconteceu com a França lá de querer roubar os pau-brasil. Na Europa, o açúcar era um artigo de luxo, usado para adoçar e também como remédio. Até hoje, né, a gente vê existem xaropes caseiros que é feita à base do açúcar. Vocês imaginam naquela época que não tinha a indústria do remédio, né? Dos comprimidos, dos xaropes, a indústria farmacêutica. Então era tudo na base de ervas e o açúcar era muito usado para fazer remédio. Então vocês imaginam o valor que isso tinha lá na Europa. Olá, meu amigo Capitão Mor. Você fez muito bem de vir comigo de Portugal. Saiu de Portugal e foi para o Brasil. Aqui você terá um comércio muito lucrativo, o cultivo da cana-de-açúcar. Claro, meu amigo, eu vim voando, ou melhor, navegando. Meu sonho é ser rico. A produção do açúcar envolvia um longo processo, não era fácil produzir. Não é hoje também, só que hoje existem máquinas, computadores, né? Imagina naquela época, pessoal. Começava com a plantação da cana, extraía-se o caldo, deixava secar, por último, um processo de branqueamento. No final, tinha-se o resultado de um açúcar em pedaços, que era chamado torrões, uns quadradinhos assim, feito de açúcar, que eram enviados em caixas para ser vendido na Europa. Nossa, é tanta coisa para fazer? Preciso de mais trabalhadores. Já sei, vou capturar alguns índios para serem meus escravos. Olha o absurdo aí, gente. Começa-se a escravidão do povo indígena, porque aumenta-se a produção de cana, eles querem produzir mais, então eles precisam de mão de obra, né? Precisa de gente para trabalhar, e eles vão atrás dos índios. O índio está lá quietinho na aldeia dele, de boa, pescando, nadando, comendo. Oi? Como é que é? Eu, escravo? Ai, que ideia é essa? Tô quieta aqui, não tô mexendo com ninguém, o que o senhor quer comigo? Com a produção do açúcar, foram criados engenhos. Engenho, a gente vai ver o que é o engenho, onde produziu o açúcar. Foi preciso muita mão de obra. Alguns donatários ofereciam aos índios ferramentas, espelhos e bugigangas em troca do trabalho da derrubada de árvores para o plantio de cana. Nem sempre os nativos aceitavam o trabalho, então eram aprisionados e obrigados. Eles chegavam nos índios, pessoal, e falavam, ó, vocês vão trabalhar comigo agora e... Ah, mas eu não quero mais bugiganga, não. Não, pode trabalhar o senhor aí que eu vou ficar na minha aldeia. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, os portugueses falavam. E eles aprisionavam os índios, levavam eles à força para trabalhar. Ah, achei você, vou te levar para o Capitão Mor e você vai ser um escravo. Não vou nem a pau, prefiro morrer.
para os índios, ser escravo, claro, né, gente, coberto de razão, eles preferiam a morte do que ser escravo dos portugueses, dos homens brancos. Então, eles começaram a tentar se defender com as armas que eles tinham. Será que essa luta foi justa? Muitas vezes as negociações não davam certo. Por vezes, porque a tribo vencedora não aceitava vender seus prisioneiros, ou porque os indígenas prisioneiros de guerra encaravam a morte como um verdadeiro ato de honra, pois não queriam ser vendidos ou salvos. Pessoal, os índios, as tribos, as etnias, elas lutavam entre elas também. E quando elas ganhavam, elas pegavam os perdedores e faziam prisioneiros. Os portugueses vinham e queriam negociar esses prisioneiros com a tribo vencedora. Só que o prisioneiro, o índio que estava prisioneiro, ele falava, não, me mata, eu sou um guerreiro que perdi uma guerra. É a nossa tradição morrer. Eu vou morrer com honra, eu nasci para isso. Agora eu, ser escravo de homem branco? Não, eu prefiro a morte. Não tira a razão do índio, né, pessoal? Não vou me render, eu sou um índio livre, não sou um escravo. Uai, quem é você? Olha o personagem misterioso. Quem será que chegou, gente? Será que chegou para ajudar ou para maltratar mais ainda os nossos índios? Olá, meu filho. E agora? Os índios já perderam sua liberdade, estão sendo escravizados pelos capitães Mor e encontrou alguém diferente carregando uma cruz. O que mais vai acontecer nessa história? Seria uma pessoa amiga ou mais alguém para atrapalhar a vida dos nossos índios? Quem será? Como essa história vai continuar? Aguardem a próxima aula para saber esse novo personagem aqui, ó. Quem será? Quem está lendo o conteúdo com bastante atenção já vai saber quem é, né? Vamos lá para a atividade, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam até aqui. Sobre o processo de colonização do Brasil. Como que o Brasil foi colonizado? Assinale a alternativa correta. Os franceses exploravam o pau-brasil com autorização dos portugueses? Os portugueses deixavam os franceses explorar o pau-brasil? Não, eles entraram em guerra, professora. A senhora já contou isso. Um dos objetivos dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção e até grifar os objetivos? Cada donatário ganhou um lote de terra e se comprometeu a ajudar a população indígena a preservar seus costumes. Alguém defendeu os costumes dos índios? Alguém defendeu os índios nessa colonização? Então só pode ser a letra B. O objetivo dos portugueses era produzir açúcar para vender na Europa, fazer dinheiro, né? Só pensavam nisso. Atividade 2. No século XVI, olha lá os numerais romanos, século XVI, os anos 1500, utilizava-se o açúcar como remédio e também para adoçar alimentos. Por isso, o produto era. Como vocês acham que era visto o açúcar na Europa? Era uma coisa que todo mundo queria? Ou era uma coisa que ninguém ligava? Ah, não serve para nada isso aí. Como será que era o açúcar? Ele era muito procurado na Europa? Ele era rejeitado na colônia, aqui no Brasil ele era rejeitado? Ele era proibido na Europa? Ele era plantado em Portugal? Por eliminação a gente já acha certa. Ele plantava em Portugal? Não, precisava dos índios para plantar aqui no Brasil. Ele era proibido na Europa? Não, um dos objetivos dos portugueses era levar açúcar para vender na Europa. Ele era rejeitado aqui na colônia? Ele era produzido aqui, né? Então, só me sobra a letra A. Era muito procurado na Europa, por isso tinha valor alto. Oferta e procura, se era muito procurado, o valor é alto, né? Atividade 2. Amores, infelizmente, essa atividade não tem como fazer, porque seria
tipo de um... a gente tinha que formar grupo, fazer uma dramatização, ia ser tipo de um teatrinho, infelizmente, né? Mas a gente faz isso, quando a gente voltar a gente faz tudo que a gente não fez e bem melhor ainda, tá bom? Pessoal, agora eu vou passar um videozinho para vocês de uns 2 minutinhos rapidinho, que é uma experiência que eu tive, que nós estamos falando dos indígenas, dos povos que aqui moravam, dos nativos do Brasil, e eu tive a oportunidade de ir lá em Porto Seguro, onde os portugueses chegaram, e lá tem uma reserva indígena que chama Reserva Indígena da Jaqueira. É do povo Pataxó, uma etnia, né, um grupo indígena, que eles lutam para preservar os costumes deles e principalmente a língua. Eles falam Pachorrã, é uma língua nativa deles. É claro que de 1500 ou até antes de 1500, que eles já estavam aqui, teve que mudar um pouco a língua, porque aquela língua nativa mesmo sofreu muita influência do português, mas eles lutam e eles ensinam as crianças deles a língua Pachorrã. Então é muito legal. Fica com esse videozinho com algumas imagens do local. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. Um índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tá? É tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Jacaré, jacaré, quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. E agora já encerramos a aula. Nós vamos para a tarefinha, ó. Gostaram do vídeo? Deixa eu perguntar para vocês primeiro. Vocês viram que imagens bacanas, gente? Quem tiver a oportunidade de conhecer esses lugares, não tem só lá em Porto Seguro, existem outros lugares com reservas que a gente pode entrar e conhecer. Nós devemos isso aos índios, nós devemos isso à cultura indígena, na qual nós fazemos parte. Muita coisa que nós comemos, falamos, vivenciamos, agimos, vem do índio. Nós devemos, no mínimo, conhecer e respeitar a cultura deles. Principalmente quando se fala de língua materna, que são a língua que eles falavam antes de serem atropelados aí pela cultura europeia. Tá? Então, assim, é riquíssimo saber como que eles viviam, como eles falavam e a luta deles para manter essa cultura viva nas crianças da tribo. Mas vamos lá. Hora da tarefa. A tarefinha, ó, página 96, 97, dos exercícios 1 e 2. Leia o texto abaixo e preencha o quadro utilizando seus conhecimentos. Pessoal, a viagem do açúcar. Eu não vou ler tudo, porque vocês têm que fazer essa leitura. Leiam umas 3 vezes, pessoal, são 2 parágrafos. Vocês têm que ler porque é uma interpretação. Então tem que ler o texto com calma, tá? E aqui tem um quadro que nós vamos completar. Quem compra, local de venda, utilização. Europa do século XV, Brasil do século XXI. Então, como que era na Europa na época do descobrimento, né? 1500, um pouco antes. E como é no Brasil hoje, século XXI, o século que nós estamos? Tudo referente ao açúcar, ó.
Na Europa do século XV, quem que compra? Quem que comprava o açúcar? Olha lá, ó, reis, nobres e comerciantes muito ricos, porque o açúcar era muito caro. Não era qualquer um que tinha açúcar. Então, no século XV, quem comprava o açúcar? Reis, nobres, comerciantes muito ricos. E hoje, no Brasil de hoje, quem compra açúcar? Todo mundo. Todo mundo vai ao mercado e pega lá um pacote de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos. Hoje, né? Hoje é fácil. Então, vocês vão completar. Onde que vendia o açúcar? Lá no século XV? Tá tudo aqui, ó. Onde que vende hoje, no século XXI? Onde que a gente acha açúcar para comprar? A utilização. Para que era usado no século XIV? No século XV, gente, eu estou falando 14, porque o século XV remete aos anos de 1400, né? Então mas é século XV. No século XV, na Europa, como que era utilizado? E agora, no século XXI, como que a gente usa? Para que a gente usa o açúcar? Como que ele é usado? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. É só ler. A atividade 2. A exploração do trabalho indígena ocorria basicamente de 2 formas. Os chefes indígenas recebiam ferramentas, espelhos e bugigangas. Em troca, organizavam grupos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Era assim que os portugueses conquistavam os índios para trabalhar para eles? Era assim? Será? Os colonos compravam cativos aprisionados nas guerras entre tribos rivais. Será que era isso? Então tem que ler a matéria, tem que ler o texto, tá bom? Para entender. Na folha que seu professor entregará, faça uma ilustração para cada uma dessas situações. Caderno. Vocês vão no caderno e vão fazer uma ilustração, um desenho sobre essas situações dos portugueses tentando comprar os índios ali, né? Pessoal, a aula vai até aqui agora. Vocês caprichem nas fotos para enviar para a gente, porque a gente tem que entender o que vocês estão falando. O que nós vimos hoje? A gente estudou como seguiu a permanência dos portugueses nas terras descobertas e a escravidão dos índios. Vocês têm que fazer a leitura das páginas 88 até a 90. Ouviu a explicação e respondemos algumas perguntas juntos. E vocês vão fazer a tarefa a atividade 1 e 2 da página 96 e 97. As correções com o professor. Antes de encerrar, de falar tchau para vocês, eu vou contar uma breve historinha, não é nem historinha de mentira, é uma história de verdade. Já que a gente está falando de índios, da escravidão dos índios, do absurdo, né, que fizeram com os índios, em toda a região do Brasil, pessoal, existiam várias etnias, vários grupos indígenas. Os maiores eram os tupis guaranis, que tomavam conta quase de todo o Brasil. E tinha uma outra etnia muito grande que chamavam-se tapuias. Os tapuias em tupi quer dizer os outros. Não é tupi-guarani, então é tapuia, são os outros. E dentro dessa etnia tapuia existiram os goitacás. Esses índios goitacás, eles viviam ali onde hoje é o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Tem até uma cidade lá hoje, Campo dos Goitacazes, que é onde eles tinham ali, a vila central deles eram ali. Então eles viviam naquela região, em volta do Rio Paraíba do Sul, em volta de lagoas, onde tem mangues. E por que eu estou contando essa história? Porque como eu falei para vocês na aula anterior, nós temos heróis brasileiros nativos daqui, nós temos que valorizar a nossa história, tá? Eu ainda brinquei com vocês dos heróis americanos, dos heróis escandinavos, o Thor, o Homem de Ferro. Claro que a gente gosta, eu também gosto, mas nós temos heróis verdadeiros. Nós temos que conhecer a história dos nossos heróis. E esses índios goitacás, pessoal, eles eram exímios nadadores. Ninguém conseguia matar os goitacás. Todo homem branco que vinha era derrotado. E quando os goitacás não davam conta deles, por causa das armas, eles entravam no rio e nadavam.
Então ninguém matava os goitacás. Eles eram índios altos, cabelos compridos, né? Andavam quase nus, né? Seminus. Eles eram muito fortes, porque corriam muito. Então, como os homens brancos não conseguiam matar eles, sabe o que os homens brancos fizeram, pessoal? Na época, nos anos de 1600 ali, estourou uma contaminação por um vírus, que era a varíola, né? Exterminou um monte de gente aí no mundo afora. Só que aqui não tinha. Os europeus trouxeram esse vírus. Então, os homens brancos pegaram roupa contaminada de gente que estava doente da varíola e espalhou pela mata afora para os índios, curiosamente, pegar na roupa, e eles foram contaminados com varíola. A varíola exterminou os goitacás. Um dos nossos heróis, uma das nossas tribos mais aguerridas. Existem milhares de histórias e histórias verdadeiras. Como que eu sei que é verdadeira? Porque os historiadores, eles têm documentos que comprovam pessoas, os jesuítas, os religiosos que vinham, eles escreviam como que era, como que eram as atitudes dos índios. Então tem isso documentado, tá? Então essa foi só uma breve história de uma das nossas tribos, de um dos índios que moraram aqui, que eram dono da terra e foram exterminados de maneira covarde. Bom, tem muito mais história aí. Se a gente tiver tempo, a gente conta, tá? Então, ó, hoje se encerra aqui, correções lá com o professor no aplicativo. Um grande abraço no coração de vocês, amores. Tchau. Oi, meu nome é Jucimar e sou pai da Luísa. Ela estuda no 4º ano da escola Matilde. Sei que está muito difícil agora, mas podemos contar com os professores. Eles estão lá para tirar qualquer dúvida da gente. Vamos fazer um esforço. Nossos filhos contam com a gente. Oi, gente, eu sou a Brenda e estou aqui para falar para vocês que entraremos em recesso escolar nossas aulas remotas. A gente não fique triste, não desanime. Vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa para a gente poder brincar, se divertir, ficar juntinho com a nossa família. E é isso, gente. Vai ficar tudo bem. Um beijo, se cuidem e até mais.